mas Ele pega homens imperfeitos e o capacita para uma grande obra. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu olho para mim e vejo o quanto eu não sou merecedor da bondade de Deus. Quando eu olho para a igreja, eu vejo o quanto nós não somos merecedores. Mas Deus apontou o dedo para nós e diz: eu tenho um grande propósito para vocês sobre a terra. Aleluia. Ora, o texto que nós lemos, Jesus está escolhendo os seus primeiros discípulos. Para quê? Para um projeto. Para quê? Para um propósito, para uma missão. Jesus está dizendo para eles: siga-me. Ora, Jesus está dizendo: eu lhes chamo para aprender comigo. Eu lhes chamo para viver como eu vivo. Eu lhes chamo para pregar o mesmo evangelho que eu estou pregando. Aí Jesus vai falar para eles assim: e eu farei de vocês pescadores de gente. Jesus está dizendo: quando vocês decidirem me seguir, quando vocês decidirem caminhar comigo, eu vou fazer uma mudança na vida de vocês. Eu vou mudar a história de vocês. E se nós formos olhar para esses homens, eles eram improváveis. Eram homens, eram pescadores. Eram homens que viviam no mar, e a maior experiência deles era a pesca. E se fosse nos dias de hoje, alguém olharia para Jesus e falaria: rapaz, tem homens melhores, tem pessoas melhores. Você vai encontrar homens mais capacitados, homens que têm talento, mas você vai escolher logo pescadores. É isso que faz a graça de Jesus. É pegar os improváveis e levar para os grandes projetos. Porque quando nós olhamos para os primeiros discípulos sendo escolhidos, olhamos para Pedro, olhamos para Tiago, olhamos para João e para André. Eram homens que diante da sociedade talvez não tinha importância alguma e não tinha um grande nome, grande status, a não ser conhecidos como pescadores. Mas ao decorrer da história, ao decorrer da trajetória desses homens, há muitos que digam que a terra não foi digna de receber os pés destes homens, porque Deus mudou a história deles, Deus mudou a situação deles, Deus levou para um grande propósito, Deus os levou para um grande projeto. E olhando para nós, para os dias atuais, para a igreja de hoje, nós também estamos ligados nesses homens. Porque para muitos aqui, nas escolhas desses 4 primeiros homens, estava iniciando a igreja sobre a terra. A igreja que pregaria sobre a graça. A igreja que alcançaria vidas. A igreja que transformaria histórias. A igreja que falaria de Jesus. A igreja que é luz que brilha no meio da escuridão. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver a graça de Jesus sendo revelada a todos nós. Porque nós, olha para mim, olha para você, quem somos nós? De que direito nós temos? Quando nós olhamos para trás, cada um de nós carrega uma marca, carrega uma trajetória, às vezes ruins. A história, quando nós olhamos para trás, não é boa. Mas quando nós olhamos para nós hoje, Jesus nos encontrou. Muitos de nós veio das drogas, das bebidas. Muitos de nós veio do lamaçal do pecado. Aí Ele apontou o dedo em nós. E quando o mundo olhava para nós e dizia: você é um improvável,
Muitos olhavam para mim, para você e diziam: não presta, não vai funcionar, não vai dar em nada. Mas o céu olhava para você e dizia: para este eu tenho um grande projeto, para esta eu tenho um grande propósito. E hoje Deus te colocou neste lugar, meu irmão, minha irmã, é porque Ele conta com você. Deus te escolheu, Deus te chamou, porque você foi chamado e está envolvido num grande projeto da igreja. Jesus está dizendo para aqueles homens: segue-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Eu os transformarei. Eu vou mudar a história de vocês. Mas você sabe o que é interessante? É que quando Jesus nos chama, não dá para nós viver do mesmo jeito que nós vivíamos lá fora. Não dá para nós levar a mesma vida. Porque quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, e quem entra dentro do projeto da qual Ele o chamou, não dá para viver a velha vida que tinham. E estes homens, quando Jesus falou para eles: siga-me, eu farei de vocês pescadores de gente, vou mudar a história. Estou mudando o projeto. Estou mudando o trabalho de vocês. Qual é o trabalho agora, Jesus? Agora vocês não vão pescar mais peixe, vocês vão pescar homens. Vocês vão ganhar vidas. Por quê, pastor? Porque o projeto de Jesus era vidas, era almas. Porque o projeto de Jesus era alcançar pecadores, homens miseráveis, homens que não eram dignos. E nós vamos ver no decorrer da história aonde Jesus passava. Jesus passava pelas periferias. Jesus passava na beira das estradas. Por quê? Porque lá estavam as pessoas desprezadas da sociedade. Pessoas que não tinham nome, pessoas que tinham perdido a dignidade. Mas Jesus passava por lá. Por quê? Porque Ele tinha vida. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Quando Jesus chamou esse homem, Ele deixou um legado. E quando Ele subiu aos céus, Ele vai deixar uma missão clara para nós como igreja. Que Ele diz: ide por todo mundo, pregai a palavra. Pregai o evangelho a toda criatura. E esta mensagem que Jesus pregou para estes homens na beira do mar da Galileia alcançou nós, a igreja atual. Porque nós estamos debaixo dessa responsabilidade. A responsabilidade de pregar as boas novas. Nós estamos debaixo da responsabilidade de dizer ao mundo que só existe um Deus. E Ele é santo, e Ele é poderoso, e a Ele pertence toda a glória, aleluia. Chegou até nós a responsabilidade de transformar vidas através da palavra. Entenda que o Senhor não chamou os discípulos apenas para uma caminhada qualquer. Ele chamou os discípulos para um grande propósito, para um grande projeto, aonde exigiria deles renúncia. Eles precisavam renunciar à velha vida, aceitar a nova vida, para que pudesse alcançar outras vidas que precisam da salvação da cruz. E aqui estamos nós. Aqui está eu. Aqui está você. Neste culto, pela graça e pela misericórdia de Jesus. E Ele, da mesma forma que um dia Jesus passou na beira do mar da Galileia e viu estes homens pescando, consertando as suas redes, Ele também está passando nesta noite, neste lugar. Ele também está passando nesta noite, nesta casa, e Ele está dizendo para você nesta noite: eu conto com você, eu tenho um projeto para você, eu conto com você nesta lida, nesta caminhada, porque eu te chamei para uma grande obra.
E você sabe o que é mais lindo, irmão? É saber que lá fora tem vidas, tem pessoas que precisam ouvir da minha boca, da tua boca, quem é Jesus de Nazaré. Porque há muitos lá fora que estão vivendo no engano, estão vivendo no medo, estão vivendo na prisão. Mas nós temos a palavra do Espírito Santo de Deus para tirar estas vidas do cativeiro, para dar luz para elas, para dar esperança para elas. Porque Jesus nos chamou para uma grande obra. Você não é um acaso. Eu não sou um acaso. Deus nos escolheu. Eu vi testemunhos nessa noite sendo contados. E uma das coisas que eu mais tenho batido na tecla é que a igreja, ela precisa testemunhar o que Deus está fazendo no meio do povo. Porque quando nós olhamos para Atos, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela crescia através da palavra, através da oração, mas ela crescia também através dos testemunhos, porque quando Jesus curava, Pedro, João orava no templo, Jesus curava, aqueles que eram curados saíam e voltavam com mais enfermos, e eles chegavam e eles eram curados, e a igreja crescia, a igreja fortalecia. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você nesta noite. Há muitos que gostam de ser chamados de pregadores. Há muitas pessoas que gostam porque tem nome, tem fama. Mas no propósito de Deus, Deus não chamou para nós ter nome. Deus não nos chamou para nós ter fama. Deus nos chamou para pregar as boas novas. E para que o nome dele seja glorificado. Que o nome dele seja exaltado. Porque a obra é dele. Porque o reino é dele. Porque o povo é dele. A graça que é liberada sobre nós é dele. E nós somos apenas servos. Então, irmão, quando Deus fizer algo na sua vida, conte. Pastor, eu não sei pregar. Quem disse que você precisa pregar para falar de Jesus? A maior mensagem já foi pregada lá na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim e por você. A maior mensagem já foi pregada. Existem pessoas lá fora que estão precisando de apenas um abraço seu. Existem pessoas que estão precisando apenas ouvir o teu testemunho para que a fé seja renovada. Ah não, pastor, eu não vou lá na frente, eu não vou contar um testemunho, porque é coisa... Eu acho que não tem importância, tem o teu testemunho. O teu testemunho é a mensagem a qual Deus está lhe dando para você ganhar vidas e transformar o mundo através de você. Olha aí para estes homens, pescadores, mas agora se tornarem homens honrados, homens que viveu o sobrenatural de Deus, homens que teve o privilégio de ouvir Jesus, sentar com Jesus, comer com Jesus, aprender como Jesus, mas o maior legado desses homens foi continuar a missão como Jesus. Anunciando as boas novas. Vou terminar. Quero dizer para você, meu irmão. Talvez você chegou aqui nesta noite de cabeça baixa. Talvez você chegou aqui nesta noite como improvável. Talvez você chegou aqui nessa noite querendo desistir, querendo parar. Pastor, acontece com todo mundo, mas mesmo menos comigo. Mas vai chegar a hora que vai acontecer com você. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora que Deus vai te levantar, porque Ele já te escolheu. E o maior privilégio de você, que você tem nesta noite é, Ele já escolheu você. Você já faz parte do projeto. Então aguenta só um pouquinho, porque Ele vai estruturar você, Ele vai te capacitar. E quando Ele te levantar, ninguém vai parar você mais. Não vai. Não vai. Porque o maior privilégio é, eu já fui escolhido e você também. E quem pode parar um adorador a qual Deus levanta para ser voz nas nações?
Quem pode parar o homem, ou a mulher, ou um jovem, a qual Deus levanta para levar as boas novas às nações? Deus chamou você para uma grande obra. Deus te chamou para uma grande missão. Deus te chamou para um grande propósito. E não é para você parar agora. Não é para você decidir agora, pastor, mas eu estou ferido, eu estou machucado. Evangelho é isto mesmo. A obra do Senhor é isto mesmo. Evangelho é dor, evangelho é sofrimento. Tem dias que nós não quer pregar, mas Deus aponta o dedo e diz: eu preciso que você pregue. Tem dia que nós não quer cantar, aí Deus aponta o dedo e diz: eu quero que você louva. Tem dia que nós não quer caminhar, aí Deus manda para nós pão, manda água e diz: eu preciso que você se coloque de pé, porque o meu projeto não morreu. Então Deus conta com você. Deus conta comigo, Deus conta com você para esta última hora. Deus precisa de homens e de mulheres que não se acovardam. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Deus não chamou para nós ser covarde, não. A palavra do Senhor diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de temor e de amor. Deus não te chamou apenas para ficar sentado em um banco. Deus te chamou para o grande propósito, que é trazer almas, encher esta casa e o nome dele ser glorificado. Então, irmão, não se sinta pequeno, não se sinta frágil, porque a sua força, ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque quem te sustenta é o Senhor que cuida de você, e até aqui Ele tem cuidado. O Evangelho é dor, irmão. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é sofrimento. Olha para estes homens. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Outros perderam a cabeça. Irmãos da igreja primitiva foram jogados nos coliseus, comidos pelas feras. E a pergunta que ressoa é: se esses irmãos voltassem hoje, eles fariam do mesmo jeito, porque eles sabem quem é Jesus, eles sabem quem é o Mestre, eles sabem qual é a missão que lhe foi dada. Por isso, meu irmão, não desista. Entenda o teu propósito, entenda o teu projeto. Saiba que Deus te escolheu, assim como Ele escolheu Pedro, João, André, Ele escolheu você também. E você tem uma grande obra